E como que vocês falou dessas questões em outras religiões, né? Como que foi? Você viveu esse tempo assim da tua infância, tua início ali da tua adolescência, mas ainda você estava, tinha a tua fé na Igreja Católica, você perdeu sua fé, se desviou, acabou em outras religiões ali, que você citou, né? Como que foi o seu encontrar com Deus? Então, como eu falei, né, a gente acabou indo algumas vezes nesse centro, né, nesse terreiro, e porque algumas pessoas da parte da minha mãe têm essa mística dessa coisa esotérica, dessa parte espírita, né, tal, meio que entrelaçado ali, mas a mamãe sempre mais enraizada no catolicismo. E eu me deparando com aquilo, porque eu via muita coisa, né, Paulo? Eu via vulto, eu via pessoa morta, eu via pessoa de branco, eu via pessoas ruins. Então, fui muito, para eles, sensitivo, né? Então, a gente procurava entender essas coisas. Mas eu confesso que a gente foi algumas vezes, a gente não foi mais. Mas também a gente começou a não ir mais na missa. Eu não sei, nesse curto tempo, eu não sei o que aconteceu. De fato, eu não sei o que aconteceu, mas a gente já não estava mais indo na missa. A gente rezava o terço em família, a gente já não estava mais rezando. E eu falei, mas o que está acontecendo, né? E minha vida, minha juventude começou ali, né? Então, daí, comecei a se envolver com as meninadas, né? Mas, em determinado momento, daí eu conhecia a bebida, conheci a sexualidade desregrada, né? E tipo assim, eu acredito que hoje eu fui muito tardio na minha sexualidade. Mas também quando você vai, eu fui com muito celiopote. Eu caí de cabeça. Foi, nossa. E daí foi uma somatória, né? Foi a sexualidade, daí foi a cachaçada, comecei a beber. E daí só bebia bebida forte. Daí com essa eu comecei a ver algumas coisas na rodinha, né? Uma maconha, uma cocaína, mas eu sempre naquela, não, acho que não vou pegar isso e tal. Daí comecei a fumar maconha, daí começava aí, mas nunca gostei de maconha. E nesse percurso eu comecei a me ficar longe, cara. Comecei a me distanciar, assim, de tudo, sabe? E daí eu recordo que em 2009, eu tive uma perda muito significativa na minha família, que foi o meu avô paterno. Então a referência também de homem, assim, acabou falecendo e foi um baque para a família toda. E para mim também, eu estava bem nessa fase da adolescência, conhecendo o mundo afora, né? Estava distante da igreja. Então, nessa foi uma viradinha de chave, porque foi logo na sequência. Meu avô faleceu, eu já estava já usando umas drogas, experimentando uma cocaína, mas bem de leve. Mas eu lembro que logo que meu avô faleceu, parece que as coisas ficaram mais intensas, assim, sabe? Me Uhum. afundei mesmo em droga e prostituição e alcoolismo. E ao ponto de eu estar, quando eu ia sair, eu pegava uma bebida e uma droga. Chegou um ponto de eu estar não saindo de casa e só pegava droga. Isso é grave. E isso foi aí por até 2011, onde eu perdi outra pessoa da minha família, que foi a minha avó. Uma pessoa assim que, nossa, me ajudou a criação, né? E eu acabei perdendo ela. Mas nesse 2009 a 2011, cara, foi ladeira abaixo, assim, foi terrível mesmo, assim, ao ponto de eu dever droga e os caras ir na porta da minha casa me cobrar de vida de droga e mostrar pro meu pai e falar, ó, ou você acorda ou a gente vai acordar ele. E meu pai olhar com desespero, com um certo despedida para mim, entrando naquele carro com a sentença de morte decretada. E por misericórdia de Deus, graças a Deus, eu voltar para casa, entende? E nessa de voltar para casa, aquele cara que me educou, me cuidou, proveu na minha casa, na minha família, falar para mim assim, ô, cara, ou você para ou eu não sei o que vai acontecer, cara. Se você me ama, para. Se você ama tua mãe, para. E chorando, cara. Eu falei, cara, eu não podia, não precisa passar por isso. E nessa foi um gatilho para me mudar. Mas daí pra onde que eu fui? Eu fui pro terreiro de Umbanda de novo. Eu fui pro centro espírita de novo, sabe? Eu comecei a querer saciar um vazio que a droga tinha causado
no meu interior, mas fui saciar no terreiro de macumba, em centros espíritas, tomando passe, e não era isso que a minha alma precisava, né? Daí eu comecei a ver uns vídeos de quimbanda, magia negra pesada mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Até que eu decidi ser ateu. Eu falei, não, vou ser ateu, cara. Vou ser ateu, não vou acreditar em nada. Eu preciso mudar de vida. E foi nessa, né? Daí entrando na nossa pergunta de como foi esse encontro, foi nessa que eu decidi. Quando eu decidi ser ateu, eu tinha conhecido a Bruna, né? Que é minha esposa na época. Eu conheci ela no mesmo ano que a minha avó faleceu. E nessa noite, daí passou um tempo, né? Tinha decidido ser ateu, eu fui deitar, fui dormir. E isso que eu fico impactado assim, porque eu chegava em casa, Paulo, drogado, cheirado, e quem usa droga, quem já usou, sabe que quando você usa em demasia, a tua garganta trava, você não consegue falar. Mas eu chegava em casa, irmão, eu rezava um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria, olhando para uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho até hoje na cabeceira da minha cama, Nossa Senhora de Guadalupe. E eu me recomendava a ela. Falei, ô Virgem Maria, rezava o Pai Nosso, um creio, uma Ave Maria. Às vezes eu conseguia falar, mas eu rezava em pensamento e deitava, dormia naquele estado, ou nem dormia, eu passava a noite ali viajando. E nessa noite que eu fui deitar, irmão, eu não tinha usado droga, eu não tinha bebido, eu estava sóbrio, não tinha ido em terreiro, não tinha ido em lugar nenhum, estava longe de tudo, né? Só com aquele desejo de mudança. E eu fui dormir, cara. Umas 3 da manhã eu acordei, eu abri o olho, parecia que Satanás estava no meu quarto naquela noite. Parecia que o demônio estava sobre mim naquela noite, aquele quarto escuro, um breu total, e eu queria rezar o Pai Nosso, o Creio e a Ave Maria, e eu não conseguia. E eu não conseguia. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não estou drogado, eu não estou louco. E eu não sei se foi uma graça divina, mas eu tive um entendimento que aquilo era ruim, que era algo mal. E eu lembrei de um atendimento de cura e libertação no qual eu tinha passado pela renovação carismática católica. Porque minha mãe, pela dor de ver perder meu avô, minha avó com câncer, já com diagnóstico já de sentença também, já decretado, ela começou a ir para um grupo de oração. Começou a ir buscar pela minha avó e em algumas ocasiões eu ia junto pela minha avó. E eu passei por um atendimento onde a mulher só falava no fundo assim, Jesus, 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 clamava o nome de Jesus. E nessa noite, eu lembrei desse nome, irmão. Eu clamei 3 vezes o nome de Jesus. Aquele quarto ficou dia, parecia que o sol invadiu aquele quarto. Parecia que o próprio Senhor tinha entrado ali. Eu não conseguia ver a forma de Jesus, mas eu via uma luz muito intensa. E uma paz interior muito grande no meu coração. Aquela escuridão se dissipou naquela noite. Eu queria falar diferente, eu não conseguia. Eu comecei a chorar demais, chorar demais. Eu lembro que o meu corpo começou a passar, parecia que estava formigando inteiro o meu corpo, assim, parecia que era correntes elétricas, assim, quando você leva um choque. Parecia isso no meu corpo inteiro e eu queria falar diferente, eu queria dançar, eu queria pular, eu queria dar risada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu dormi nesse estado, irmão. Eu, de fato, eu não sei se eu desmaiei, eu só sei que eu dormi nesse estado. E no outro dia eu levantei, a Bruna me ligou na época, era de tarde, eu estava desempregado, ela falou assim, tá tudo bem, você não me ligou? Eu falei, não sei, cara, aconteceu alguma coisa comigo, alguma coisa veio me visitar, eu quero ir para a igreja. Esse foi meu encontro com Cristo. Esse foi o que me impulsionou a ir para a igreja, e no qual eu entrei.